Olá, mais um podcast na Casa do Povo no ar, que é o podcast da TV Câmara Campinas, que conversa aqui com os parlamentares do Legislativo Campineiro. E como é de praxe, eu vou fazer logo na abertura a minha áudio e autodescrição. Meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, hoje eu estou com os cabelos presos no coque abacaxi, que somos nós, as mulheres pretas, chamamos assim. E hoje eu tô com uns brincos, né, dourados de argola, tô com uma blusa rosé, tô com uma saia jeans. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio do podcast Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do podcast Na Casa do Povo, em azul e branco. E o nosso convidado de hoje é o vereador Cecílio Santos, que eu também já faço o convite para fazer a sua áudio e autodescrição. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, um abraço a todos, todas. Eu sou negro, uso óculos preto, estou usando uma camisa branca e aqui no estúdio com a Mirna, com muita alegria, para conversar com você. Vereador, a gente conversou na primeira temporada aqui do nosso podcast sobre a sua vida, a sua questão antes de, quando o senhor trabalhou, inclusive, né, aqui na cidade, nas empresas de ônibus, depois o seu trabalho na Igreja Católica, lá nas comunidades de base. E hoje a gente quer saber quem é o político Cecílio, né? Conta para nós em que momento da sua vida que a questão política passou a fazer parte do seu cotidiano. Fala para nós. Foi uma trajetória, uma construção, não é? Como você mencionou, nas comunidades a gente se encontrava para rezar, para ir à missa, mas também nas pastorais a gente faz uma leitura crítica da realidade que a gente vive. E ao longo da minha trajetória a gente foi também participando de movimentos populares, como Associação de Morador, Conselho de Direito. Então eu participei de várias... O senhor era da Pastoral Operária, é da isso? Pastoral Operária. Tá. E iniciei na igreja, né, nas missas e na pastoral operária. E depois eu fui avançando para participar das associações de moradores, dos conselhos, participei do conselho da cidade, do conselho de saúde, nas suas diversas esferas. E isso nos motivou a estar cada vez mais engajado no movimento político por políticas públicas na cidade. Sim. E trabalhei também na INDEC a partir dos anos 2002, né, quando o Toninho e Isalene assumiram a prefeitura. Fui convidado pela prefeita Isalene naquele Mas momento. aí então tem um capítulo antes. Quando foi que o Cecílio, então, se aproximou do PT? Aliás, o PT é o único partido que o senhor já foi filiado ou não? Sim, o único partido que eu estou filiado. A filiação foi em 96. Tá. E mesmo antes, quando ainda morava na Bahia, a minha mãe foi candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Tá. A gente tinha uma vida difícil, né, tinha sempre problema com a seca, problema com a água, e o padre, assim, as comunidades se organizaram, né, e eu participei daquele movimento. Lá já se filiou ao PT ou foi aqui? Aqui Tá. Em Campinas. Porque eu era muito jovem, eu vim para Campinas, tinha 16 anos, então ainda era moleque. Tá certo, então. E aí, com essa participação no Partido dos Trabalhadores e naquele momento, a eleição do ex-prefeito Toninho, depois a Isalene Tiene assumindo aí a prefeitura, o senhor é convidado a trabalhar na INDEC, é isso? Exato. Então, exato. ok. E desse período, o Cecílio já saiu candidato alguma vez, lembrando que o senhor é vereador de primeiro mandato, Sim, né? sim. Conta um pouquinho pra gente, em que momento o Cecílio lança o seu nome, ou antes não, antes eu articulava o nome de outras pessoas até que chegou o meu momento. Conta pra mim essa história, Cecílio. Eu participava das eleições sempre apoiando, né? Nunca me coloquei a ser candidato. Mas ali nos anos 2012, nós reunimos um grupo de moradores da região do Campo Grande para conversar. Olha, as eleições estão chegando, quem nós vamos apoiar? Como é que vai ser a nossa participação no processo eleitoral? E o pessoal, nessa época, eu tinha trabalhado dos anos 2002 até 2006 na Prefeitura de Campinas. Eu fiquei terminando a gestão do Toninho e Isalene, continuei na gestão do Dr. Hélio, que foi para a implantação do bilhete único na cidade. Eu fiz essa parte explicando para a comunidade. O Gerson Bittencourt era o secretário, era o secretário, tá. Exatamente.
explicando para a população como é que seria essa transição da implantação do bilhete único na cidade, a integração não mais dentro dos terminais e a integração do transporte com o bilhete único. Sim. Então nós fizemos essas discussões da cidade. Que foi aquela transição em que a gente tinha os alternativos Isso. e aí mudou para todo mundo para o mesmo sistema, assim, Isso. teoricamente, é isso? Exatamente. Tá. É tanto que o meu cartão bilhete único ainda tem lá o sistema integrado de transporte. É um dos primeiros cartões que foram feitos na cidade. Sim, e aí 2012 consulta a população do Campo Grande, qual foi a decisão? Nessa época eu já trabalhava, porque eu saí da INDEC e fui trabalhar como assessor do deputado estadual Carlinhos de Almeida, na época, ele de São José dos Campos. O próprio diretor lá da INDEC, que eu trabalhava com ele, assessorando ele, ele disse, olha, já que você quer sair da INDEC, mas eu vou te indicar para você assessorar um deputado da minha cidade, que ele morava em São José dos Campos. E me indicou para o Carlinhos Almeida. Aí eu fui trabalhar com ele. Depois, o próprio Carlinhos Almeida me indicou para continuar trabalhando na assessoria do deputado federal, aí já à época, o Zaratini. Sim. E aí eu continuei nessa trajetória, fazendo as assessorias para os deputados e também o trabalho na base, né, com as associações de moradores. Lá no distrito do Campo Lá no Grande. distrito do Campo Grande. Chegou 2012, aí a gente reuniu, não é, as lideranças. Antes de ser distrito, inclusive, né? Antes de ser distrito, exatamente. Tá. E aí, já em 2012, quando foi que pela primeira vez o senhor lançou o seu nome? Foi justamente nessa reunião onde a gente discutia como é que nós vamos nos posicionar em relação às eleições aqui. Aí fizemos a discussão e tal, e o pessoal indicou o meu nome. Olha, acho que a gente deve disputar as eleições, esse grupo deve disputar as eleições, e nós achamos que você é o nome certo, porque eu sempre fui de fazer as amizades e articular com as pessoas. Não necessariamente me colocar como candidato e querer ser a estrela, não. Sim. Mas estar junto, fazendo uma luta conjunta, entendeu? Acho que é assim que a gente conquista as coisas, não é sozinho, é sempre junto com as pessoas. A gente já conversou aqui com alguns vereadores que a primeira vez que lançou o nome foi a deputado, foi a outro cargo, não necessariamente a vereador. O senhor foi a vereador mesmo? Sim, a vereador. E qual foi esse primeiro resultado? Foi 1.733 votos eu tive. Pela primeira vez, né? Fiquei suplente, acho que fiquei terceiro suplente. Tá. E o pessoal diz, olha, não é um resultado ruim, nós precisamos continuar nos organizando, o padre, o pessoal na igreja sempre incentivando. É porque por essa questão da legenda, né, a gente sempre explica para quem está assistindo lá em casa que a gente tem no sistema eleitoral o que a gente se chama de coeficiente eleitoral, é isso, né? Exato. Então tem partidos que com 1.000 e poucos votos a pessoa é eleita e ninguém entende o que acontece, é por causa dessa divisão, Isso. gente. Mas no caso do Partido dos Trabalhadores tinha que ter bastante voto. Com certeza, tinha que ter um número maior de votos nominais para somar com os votos da legenda e aí ter chance de ser eleito. Né? Sim. Apesar desses 1.700 e tantos votos e de não ter assumido a cadeira nesse momento, o que isso trouxe para o Cecílio, enquanto político, uma visão para pensar em uma próxima eleição, em pensar numa próxima estratégia? Eu sempre pensei que estar disputando as eleições é uma missão, entende? É um serviço público onde a gente se coloca totalmente a serviço da população para lutar por políticas públicas. Então, eu ganhei muita experiência do respeito, do conviver, do engajar as pessoas, porque a gente não consegue convencer as pessoas se não tiver assim, muito imbuído de um espírito de coletividade. A não ser que prometa mundos e fundos, que não é o meu caso, né? Sim. Então, o fato da gente ter ganhado mais experiência e ter feito esse trabalho de avaliação com aquele grupo que indicou e tirado ali metas, entende? Diz, olha, nós precisamos continuar nos organizando, porque a região precisa de políticas públicas. Nós sempre atuamos muito na questão do transporte, na saúde, no meio ambiente, em serviços públicos, melhoria nos bairros, infraestrutura nos bairros, e eu me coloquei totalmente à disposição das pessoas para fazer isso. Tive o apoio do deputado, que dizia, olha, você precisa continuar, você foi bem, você precisa continuar com essa perspectiva de disputar a vereança, então nós continuamos nesse caminho, nessa trajetória. Sim. E aí o senhor se lançou mais uma vez e já foi eleito, ou teve ainda mais uma eleição? Teve mais uma eleição.
lancei, aí fizemos a disputa, melhorou. 2016, então, depois. Isso, aí foi para 2033 votos. Certo. 2032, aliás. Então eu falo, olha, nós estamos crescendo, então nós precisamos continuar. Estamos no caminho, vamos continuar. Estamos no caminho. E, nossa, essa segunda eleição foi um perrengue danado, porque a gente não tinha recurso, foi muito difícil, enfim. Sim. Então, cada um ajudava com o que tinha. Mas foi bem interessante, porque a gente também vai acumulando experiências e ampliando, porque aí não era só o distrito do Campo Grande, a gente já tinha também alguns apoiadores no distrito do Ouro Verde, em outros pontos da cidade. Então, isso nos animava, sabe? Sim, nos motivava. Sim. E aí, em 2020, nós temos uma campanha eleitoral em meio à pandemia, né? Que a maioria, pelo menos com quem nós já conversamos aqui, diz assim, foi uma campanha totalmente diferente. Você vai dizer se também foi no seu caso. E o senhor era eleito com 2.592 votos. Me fala dessa campanha e desse resultado. Foi uma campanha realmente diferente, porque a gente passou a usar muito as ferramentas digitais, não é? As redes sociais e tudo mais, a se comunicar muito mais, né, dessa forma. Cecílio estava acostumado? Nada, foi um aprendizado, junto com o grupo, com o pessoal. A gente não tinha como nos encontrar, então a gente fazia reunião pelo WhatsApp, videochamadas, enfim, usando as redes sociais. Então, foi um aprendizado muito grande nesse período. E assim, foi uma campanha que nos mostrou o quanto é importante a gente estar engajado nos movimentos sociais, nos movimentos populares, principalmente a gente que é de um partido de esquerda, que tem esse enraizamento, né, junto à população. Acho que isso fez toda a diferença, né, nessa campanha vitoriosa que nós tivemos em 2000. Eleito vereador, assume em 2021, e o que tinha de diferente daquele Cecílio, que atuou na Prefeitura de Campinas, que já tinha sido assessor de deputados, com assumir como titular, como vereador aqui na cidade? Eu sentia uma grande responsabilidade. Nós fizemos várias reuniões de planejamento, né, para saber como seria a nossa atuação, dando aí suporte aos movimentos sociais, populares, estar vinculado aos conselhos, continuar com esta trajetória. Então, além de ser uma grande responsabilidade, eu me via com a obrigação de fazer a gestão do tempo entre família, as atividades parlamentares, e ainda continua. Isso é um desafio muito grande para a gente, sabe? Né? Organizar o tempo para a família, para as atividades demais de trabalho, é sempre um desafio. E continua atuando nas comunidades de base? Sim, continuo. Tudo isso? Tudo Dá tempo? Isso. Pois é. E o pessoal às vezes reclama, mas você sumiu. Não, é porque a gente procura estar sempre participando. Hoje numa comunidade, amanhã em outra, e a gente vai dividindo o nosso tempo em estar presente nas várias igrejas que a gente tem contato, nas várias paróquias. Tá, e desde então, vereador, qual tem sido, né, a sua conduta e o que o senhor encontrou aqui na Câmara Municipal de Campinas? Olha, aqui a gente tem muitos desafios, mas também tem muitas possibilidades. Eu fico muito feliz, Mirna, quando eu consigo encaminhar alguma demanda da comunidade que é atendido. A gente vem com um aprendizado, com uma convivência de associação de moradores, de movimentos populares e tudo mais. E aqui o clima é diferente, né? Existem as disputas, mas também existe solidariedade, né? Existe o respeito. E a gente já tinha, por praxe, acompanhar as sessões da Câmara. Então, quando chega aqui, claro que é outra situação, né? Agora você está vereador, então tem que aprender a conviver com seus pares, fazer as disputas, mas também fazer as articulações políticas que são necessárias para a aprovação dos projetos. E nós, desde o início, a gente chega com o propósito de respeitar e ser respeitado, entende? Sim. De fazer uma convivência fraterna, uma oposição ao prefeito de maneira que seja propositiva, fazendo a crítica, mas também buscando apontar sugestões. E essa tem sido um pouco a nossa trajetória, buscando fazer essa convivência fraterna, ao mesmo tempo fazendo a crítica construtiva ao Executivo. O senhor participa de quais comissões permanentes da Casa? A Comissão de Saúde, a Comissão de Mobilidade Urbana,
a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Constituição e Legalidade. Tá, que é a entrada, né? É. A entrada para a maior parte dos projetos aqui da Câmara. E o que o senhor tem tirado de lição dessa participação das comissões permanentes, até porque depois disso o senhor passa a participar também de comissões de estudos temáticas, sim, né? Sim. E também de algumas frentes parlamentares, inclusive algumas propostas pelo senhor. Me fala um pouquinho dessa experiência. Essa estrutura da casa, ela é muito importante, porque quando se trata, por exemplo, da Comissão de Saúde, a gente vai tratar especificamente desse tema. Então, é uma comissão extremamente importante, recebe a cada 4 meses o secretário para a prestação de contas. É uma comissão que a casa disponibiliza à população uma forma de uma escuta qualificada, né? Através da Comissão de Saúde, se recebe várias queixas, várias solicitações da população, né, para melhorar a política municipal de saúde, a oferta de saúde no município, né? Então, tem sido um grande aprendizado. Para mim foi, como eu já participava dos conselhos, já tinha uma trajetória nessa área, eu quis participar da Comissão de Saúde logo de cara. Sim. Depois, a Comissão de Mobilidade Urbana, que também tem grandes desafios, mas também tem potencialidades. Veja, a gente tem acompanhado a obra do BRT, a gente tem feito o acompanhamento das marginais da Santos Dumont. Que é um problema que há muito tempo se fala sobre isso e parece que inclusive agora está chegando a uma solução, é isso? Exatamente, isso eu me sinto muito grato de ter participado desse processo, né, dado sequência, porque já tinha uma comissão de moradores e parlamentares que também estava acompanhando, e vejam o quanto é importante a articulação. Conversei com o presidente da casa, o vereador Rossini, nós fomos a São Paulo, outros vereadores também acompanharam, e a partir desta nossa incursão, a Artesp, junto com o deputado estadual Donato, foi possível sensibilizar e, então, o governador assumir que é necessário mesmo fazer estas marginais e a concessionária também topar para fazer essa obra que é muito importante para a nossa cidade. Digo isso com relação às comissões e essa necessidade de articulação. Então, as comissões na casa são ferramentas importantes para os parlamentares poderem desenvolver seus trabalhos, suas ações. Vereador, o senhor também participou da comissão que analisa a situação da população em situação de rua aqui na cidade de Campinas. Que experiência isso trouxe para o senhor, já que é uma questão ainda que parece que está bem longe de ser resolvida, né? Sim, é um grande desafio, foi um aprendizado também, inclusive me coloquei lá como relator, me colocaram, né, me indicaram. Inclusive nós já entregamos o relatório dessa Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua, tem ali vários apontamentos ao Executivo. Foi uma experiência muito gratificante, porque nós pudemos, durante esses trabalhos, ouvir os segmentos, ouvir especialistas. Não é uma situação em que tem uma receita pronta para resolver essa questão, até porque a população em situação de rua ela está nessa situação de rua por várias motivações. Então é um desafio não só de Campinas, mas... Não é tirar as pessoas da rua, não é isso, né? Não é isso, não dá para chegar lá e colocar todo mundo num carro e levar todo mundo embora, não pode fazer isso. É tanto que a gente tem tido muitos embates, porque algumas propostas vão nessa perspectiva, né, de higienizar, de tirar as pessoas à força, né, e não pode ser assim. Inclusive, a participação do promotor do Ministério Público foi muito efetiva nesses trabalhos da comissão, e a fala dele é justamente nessa perspectiva, de tem que haver um envolvimento de todas as áreas da prefeitura e também da sociedade civil, entendendo que são seres humanos que passam por situações difíceis e precisa da nossa solidariedade, da nossa ajuda. Claro que tem os limites e isso também tem que ser colocado, né? Não é só respeitar os direitos, mas também cobrar os deveres, naturalmente. E isso tem que ser feito de uma forma em que não se desrespeite a lei. Vereador, o senhor propôs e é o presidente de uma frente parlamentar ambientalista. Fala um pouquinho de qual foi o intuito quando o senhor propôs e o que o senhor tem encontrado à frente dessas discussões que vocês trazem aqui à Câmara Municipal. Importante esclarecer a população que a Frente Ambiental ela é uma ferramenta que foi criada recente aqui na Câmara, foi aprovado, né? E ela possibilita a participação da população.
Isso é muito bom, porque as comissões permanentes da Câmara só pode participar como membro efetivo os parlamentares, né? E a frente, ela possibilita a participação da sociedade civil organizada, o que é muito bom. Essa foi a perspectiva de trabalhar com a frente ambiental, buscando trazer também a participação permanente da sociedade civil organizada e, com isso, trazer sugestões para que as ações ambientais do município possam ser ampliadas, a gente possa estudar, aprofundar, por exemplo, a questão da manutenção da arborização do município. Foi feito várias reuniões, vários estudos foram apresentados e, inclusive, um seminário onde a gente ficou a manhã inteira discutindo e apresentamos esse relatório ao Executivo. Veio bem em um momento em que a gente teve a questão das árvores que caíram, a retirada de muitas delas, e eu lembro que, inclusive, um dos temas também que o senhor fala muito sobre a questão da APA do Campo Grande, que é uma preocupação, né? Fala como que também está essa situação e como a frente pode ajudar nesse sentido. Sim, é importante. A APA do Campo Grande, ela é necessária para a cidade, porque visto tem um fragmento ainda importante, ou alguns fragmentos importantes ali na região, que fazem a divisa, nós chamamos da tríplice fronteira. Porque quem não conhece pensa que lá não tem área de APA. Pois é, mas tem, e tem muitas nascentes, por isso foi criada a APA, entende, na região do Campo Grande. Então, é uma região que também produz água e precisa ser preservada. A melhor maneira de se preservar é criar esse instrumento da APA, né, da área de proteção ambiental. E a sensibilização da população, acho que esse é o grande desafio, né, tanto da Frente Ambiental na Câmara, quanto dos outros órgãos e da população em geral que atua neste movimento ambiental, de sensibilizar a população para não fazer queimada, para preservar aqueles espaços onde tem ali o olho d'água, como chamam, né, a nascente propriamente dito. Então, esses espaços precisam ser revitalizados, né, arborizados e preservados, porque nós, haja vistas a situação climática que a gente vive, é muito complicado. E o Campo Grande é uma região que tem muito poucas árvores, comparando com a APA Campinas, que Souza, Joaquim Egídio, a região ali de Barão Geraldo, tem poucas árvores. Então, a gente precisa, de fato, através da APA e dos parques naturais, ter replantar mais árvores no distrito. Inclusive, a gente tinha um estudo, eu não sei se ele foi atualizado, de que, inclusive, há uma diferença na temperatura, por exemplo, do distrito de Souza e Joaquim, com Campo Grande, em função dessa falta de arborização lá naquela região, é isso? Exatamente. Continua essa situação. Sim. E esse comparativo ele é importante porque nós temos em Souza e Joaquim o rio Atibaia, que passa por ali, e no Campo Grande a gente tem o rio Capivari. Então, do ponto de vista de rios, cada um tem, são as duas extremidades da cidade. Sim. Né? Você está uma do lado, outra de outro lado. Então, é necessário essa recomposição da mata ciliar nas margens dos rios, no caso o rio Capivari, e também do córrego Pissarrão, que é um córrego importante, né? Praticamente é um rio, e das nascentes. Então é uma luta que a gente vem fazendo já há muito tempo. De minhas atuações, não era vereador ainda, quando participei do Conselho Municipal de Meio Ambiente, foi criado o Parque Natural do Campo Grande, que hoje está dentro do loteamento Bela Aliança, é um fragmento de mata nativa muito importante ali na região, e também o Parque Natural dos Jatobás. E a margem do rio Capivari também é um fragmento muito importante de mata nativa que nós temos ali na região, Campinas toda, né? É uma transição da Mata Atlântica para o Cerrado. E isso tem que ser preservado, porque tem algumas espécies específicas, né, da fauna, da flora. Então, é muito importante as pessoas se interessarem e conhecerem e, naturalmente, preservar. Vereador, o senhor, na sua história, tem a questão da atuação, inclusive na implantação do Instituto Federal de São Paulo, né, que é importante faculdade técnica ali no distrito do Campo Grande, mais precisamente ali no satélite Íris. E agora o senhor está aí numa outra luta, que é ter uma escola técnica no Jardim São Vicente, no prédio onde antes foi uma unidade da Fundação Casa. Me fala sobre esse trabalho, sobre essa possibilidade de ter essa escola técnica também nessa região.
Eu acredito, Mirna, que a educação faz toda a diferença na vida das pessoas. E o ensino técnico hoje é cada vez mais demandado. O jovem ou as pessoas mesmo de meia idade que estão no mercado de trabalho querem se qualificar. Então, ter uma escola técnica próximo de casa faz toda a diferença para as pessoas continuarem os seus estudos e se qualificarem. Esse é um dos principais objetivos, nesse caso da escola ali na região do São Vicente. Nós temos ali uma região com mais de 100 mil pessoas, somando todos os bairros ali do entorno, e não conta com uma escola técnica. Então, quando a gente foi procurado pela comunidade, dizendo, olha, esse prédio está desativado, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente, vamos procurar fazer aqui uma escola. E é justamente esse o objetivo, o interesse da comunidade ali do entorno. Então, nós fizemos várias reuniões com representantes do governo do estado, buscando consolidar. O primeiro passo foi ir até a Fundação Casa. Então, olha, se o prédio pertence à Fundação Casa, vamos conversar com o presidente da Fundação Casa, ver se eles liberam para a educação. Nós estivemos lá, chegamos lá tenso, junto com a comunidade, e ele de pronto disse, não, se é para a educação, eu cedo o prédio sem problema nenhum. Então, vencemos essa primeira etapa. Meio caminho andado. Aí fomos até o Centro Paulo Souza, que fez uma vistoria junto lá com os engenheiros, verificou que tem viabilidade, precisa naturalmente fazer uma reforma, né? Aí eles disseram, olha, mas e o prefeito? Você está vindo aqui como vereador, mas o prefeito topa fazer a escola lá? Claro, vamos lá. E fomos para o gabinete do prefeito. Ele imediatamente também se mostrou favorável. Agora é a batalha para o recurso vir e, de fato, a reforma acontecer e a escola sair do papel. Vereador, agora nós vamos falar um pouquinho de projetos, né, apresentados pelo senhor, às vezes de sua autoria, às vezes em parceria com algum colega, mas a gente começa com a questão aí cria o Clube da Comunidade. O que é isso? Veja, isso é uma discussão que nós temos feito com aqueles campo de várzea. A gente sempre, nas periferias de Campinas, sempre tem o campo de várzea, que é um o campo espaço, do bairro. É o campo do bairro, é sempre um espaço onde as pessoas se reúnem no fim de semana para fazer o futebol, e ali reúne as famílias, né, toma uma cervejinha, enfim. Eu gosto muito disso, acho que é um espaço de lazer da população ali do bairro, dos vizinhos. Então, buscando isso, conversei na época ele era vereador, o Donato, e ele disse, olha, eu tenho esse projeto aqui em São Paulo, deu muito certo, você não quer adaptar para Campinas? Sim, vamos discutir. E fizemos isso, fez todas as adaptações, agora está pronto para votar, creio que deve ser aprovado logo e sancionado pelo prefeito. Então, é muito interessante porque ele cria o Clube da Comunidade nesses campos de várzea e um grupo de pessoas, de forma organizada, faz a gestão. Qual que é o problema que a gente identifica e ele corrige? A prefeitura vai e faz toda a infraestrutura, reforma, tudo bonitinho, mas não tem um grupo que toma conta daquele espaço. Ninguém é responsável. Ninguém é responsável, né? Então, muda. Com a lei, passa a ter um grupo responsável que vai fazer o controle ali do acesso, que vai fazer a reforma permanente. Então, pedir para a prefeitura se precisa fazer alguma poda, alguma coisa. Exatamente. É uma parceria entre a prefeitura e a comunidade de forma organizada. Sim, uma outra proposta, vereador, é justamente essa questão da fiscalização e transparência em obras realizadas através de TACs, que são termos de ajustamento de condutas, como contrapartida de empreendimentos aqui no nosso município. Fala para mim também dessa ideia. Essa é uma ideia que foi demandada pelos conselhos locais de saúde e de educação e as associações de moradores, inclusive. E eles disseram, olha, a gente não tem informação prévia de como é que vai ser aplicado esse recurso de contrapartida. Então, o que a gente quer com o projeto de lei é estabelecer essa transparência de modo que as lideranças ali possam se envolver mais no processo de planejamento, de onde vai destinar a contrapartida, e também imagine que seja destinado a contrapartida para a construção do equipamento público, como um centro de saúde, ou uma creche, ou algo que o valha, ou às vezes uma ampliação. Esse grupo, de forma organizada, participar, entende? Porque vai estar atendendo a necessidade que eles indicarem, isso qualifica ali para a comunidade, e também no processo de construção, eles vão ter acesso ao
andamento da obra, o que é muito importante para evitar desperdício, para evitar mau uso do dinheiro público, e também esta fiscalização, digamos, do cidadão que está ali no bairro, é uma corresponsabilidade, eu acho, entende? Então, a gente tendo esse projeto aprovado, acho que vai dar muito mais transparência nessas contrapartidas que a gente tem na cidade, que é uma obrigatoriedade dos empreendedores. Sim, outra proposta é a que cria aí a disponibilização de banheiros públicos em praças e outros locais públicos da nossa cidade, bem onde são praticadas atividades esportivas. Fala para mim também dessa ideia. Essa é uma ideia importante, e também foi demandado pela população, porque nesses locais acaba juntando muita gente, e aí não dispõe desses equipamentos, então a população fica sem espaço adequado para suas necessidades. E também na região central. Sim. Então, além das praças, né, desses locais onde tem essas aglomerações, na região central também. Então, a ideia é que seja um programa que a prefeitura pode fazer parceria e atender essa necessidade. Nas praças, nas regiões da cidade e também no centro da cidade, que é fundamental. Sim, a gente está falando aqui de propostas. Como que é para o senhor aqui na Câmara? A gente sabe que, apesar de todo esse bom relacionamento, e a gente percebe quem acompanha as reuniões ordinárias do senhor com os demais parlamentares, o senhor é um vereador de oposição. Como que é para o vereador de oposição fazer com que o seu projeto de lei seja aprovado e, claro, futuramente até sancionado? Que desafio é esse? Esse é o desafio grande, tem que articular bem. E, por exemplo, nesse caso do Clube da Comunidade, eu fui conversar com o secretário de Serviços Públicos, aí ele gostou da ideia, eu expliquei para ele como é que é. Depois eu fui conversar com o secretário de Esportes, expliquei para ele qual era a ideia do projeto. Eles, inclusive, fizeram sugestões, a gente acatou essas sugestões que eles apresentaram. Então, é uma construção. O fato de estar na Câmara, estar vereador, ser o político, tem essa missão de dialogar, de conversar, de escutar e de aprimorar as propostas. Então, é com esse espírito que a gente vem trabalhando e buscando a aprovação dos nossos projetos. Sim, nesse período o senhor já foi líder do partido aqui na Câmara também. Qual que é a função do líder? A função do líder da bancada é justamente articular com a bancada os projetos que estão na pauta e com as outras bancadas, com os demais vereadores. Então a gente tem essa missão. O posicionamento, digamos assim, vamos a favor, vamos contra, vamos a favor, mas vamos ponderar sobre tal coisa, é mais ou menos isso? Exatamente. É o chamado voto crítico que a gente às vezes explica no plenário, né? Nós vamos votar, mas a gente faz a crítica neste ponto, naquele ponto, entende? Buscando sempre aprimorar a norma legal, que quando ela é aprovada para toda a população, Sim. Não são para todos, entende? Então a gente sempre faz essa articulação. Então, a liderança da bancada tem essa função. Quando a gente pensa no Cecílio, que tem toda essa trajetória nas comunidades de base, nos conselhos também, né, Conselho de Saúde, principalmente, que o senhor tem uma grande participação, que bagagem isso traz, por exemplo, quando o senhor participa e dá um parecer a um projeto numa comissão, quando o senhor dá a sua opinião numa audiência pública ou até propõe uma emenda? É importante porque essa experiência nos possibilita falar com conhecimento de causa. Então, eu sempre gosto de ser muito sincero nas minhas posições. Eu acho que isso dá credibilidade para quem nos colocou aqui, e eu acho que é isso que a população espera da gente, né? Fazer a atuação política com respeito, com sinceridade, para que a política pública seja para atender efetivamente a população. Então, é isso. Os posicionamentos. Eu sempre, no caso da saúde, busco ir aos centros de saúde, escutar os trabalhadores, escutar a coordenação da unidade de saúde. Eu nunca cheguei em nenhuma repartição pública dando carteirada. Eu acho isso muito ruim, entende? Chutar a porta, porque você é autoridade, você... Não, eu acho que dialogando a gente consegue ir muito mais longe. Então é isso que eu busco, né, para a atuação política. E desde 2023, os vereadores têm mais uma ferramenta legislativa, que são as emendas impositivas. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como o senhor tem usado essa ferramenta nos 2 últimos orçamentos, né? Que inicialmente o ano de 2023 foi uma grande experiência, 2024 um pouco mais aprimorado.
Sim, eu considero que é uma democratização do orçamento público. Pois o prefeito e os secretários têm a sua função de preparar toda a peça orçamentária, mas agora, com as emendas impositivas, a gente tem essa prerrogativa de destinar para ações específicas. Vale dizer que as emendas impositivas, 50% obrigatoriamente a gente tem que destinar para a área da saúde e os outros 50% a gente distribui nas diversas áreas. Então, eu tenho feito, buscando, Mirna, o seu telespectador, participando, trazendo a participação popular. Tá. Então a gente abre uma consulta na página do vereador para colher as demandas e depois a gente faz um filtro político, claro, né? Quem está demandando é uma pessoa que a gente tem afinidade e tal, tem viabilidade técnica, aquilo que essa pessoa está demandando, ou essa associação de moradores, ou esse grupo do conselho, enfim, após esses filtros, aí a gente apresenta a emenda. E a maior demanda que chega para o seu gabinete é mesmo na área da saúde? Sim, nós temos um volume muito grande de demandas na área da saúde, que é onde a gente atua bastante, né? Então é natural que chegue essas demandas para a construção de unidades, para a melhoria do atendimento à população, né, para reformas, manutenção. Então a gente tem sempre demanda nesse sentido. Nós temos uma rede pública de saúde que não é pequena, ela é grande, mas a nossa cidade também é muito grande e é espalhada, então às vezes as dificuldades para as pessoas acessarem as unidades de saúde leva a organizar ali um grupo para demandar que tenha mais uma unidade de saúde naquela região. E eu sou muito grato que nesse período, mesmo sendo oposição, a gente conseguiu articular para que tivéssemos aprovado e construído 2 unidades de saúde, uma na região do Jardim São Vicente, né, e a outra na região do Campo Grande, ali no Sírios Cosmos. Tá. E essa do Sírios Cosmos, inclusive, com emenda do deputado Zaratini. Eles antes eram atendidos onde? Eles eram atendidos, no caso do São Vicente, teve um problema com a estrutura do prédio, precisou derrubar o prédio e eles ocuparam outro espaço, uma escola, para poder ser atendido ali a população do centro de saúde. Então, nossa intervenção foi no sentido de encontrar o espaço, o terreno, viabilizar a discussão com a comunidade e agilizar esse processo de construção da unidade de saúde. No Campo Grande, no Sírios Cosmos, foi também uma divisão do Florense, do Centro de Saúde do Jardim Florense. Sim. A população cresceu muito e aí não dava conta de ser atendido ali. Então, foi desmembrado o Centro de Saúde do Florense para o Centro de Saúde Sírios Cosmos e a gente, com a articulação que a gente tem, foi atrás do deputado Zaratini para botar recurso, o que possibilitou a prefeitura a fazer a obra de construção do Centro de Saúde e agora está atendendo lá. Inclusive o deputado visitou esses dias. O senhor, inclusive, tem falado bastante dessa questão. Olha, a gente foi até o deputado X, o deputado Y e tal. Como que essa questão, como que um vereador consegue se articular com um deputado estadual ou muitas vezes federal, né, para trazer recursos para certa demanda que existe aqui na nossa cidade, para quem está em casa assistindo e entende pouco, fala, oxe, mas o vereador conseguiu trazer alguma coisa aqui para a nossa cidade de um orçamento estadual, do orçamento federal? Explica para quem está lá em casa, vereador. Isso é importante, porque o deputado estadual ele pode também mandar recursos para o município, e o deputado federal também. Então, o orçamento estadual e o orçamento da União, eles são a partir dos impostos que a gente paga. Então, é justo que eles demandem, eles encaminhem recurso para o município. E essa relação que a gente vem construindo sempre é uma relação política com os deputados, seja o deputado estadual, seja o deputado federal, de respeito e dizer para eles, olha, nós queremos compromisso seu de que você vai mandar recurso para Campinas, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente demanda. Então, eles assumiram esse compromisso a partir dessa articulação que a gente vem fazendo, essa construção política que a gente vem fazendo, né, e mandam os recursos. Por exemplo, do deputado Antônio Donato, que é deputado estadual, veio R$800 mil para Campinas este ano. Do deputado Zaratini Mas aí vem para Campinas e aí Campinas usa do jeito que quer, é isso? Não, a gente indica isso, a gente indica a área para onde ele vai encaminhar. Por exemplo, com o Donato, foi 500 mil para construção, para infraestrutura, né, construção de areninha, e mais 300 mil também para infraestrutura na área de esporte, lazer. Correto. Tá certo? O Zaratini foi R$850 mil
para a saúde, para custeio. Então, a gente indica nesse custeio, que é compra de insumos, manutenção, a gente indica as unidades. Esses 850, 400 foi para o União de Bairros, que é ali no Vida Nova, para o Centro de Saúde, Tá. e os outros 400 para compra de medicamentos, inclusive para dengue. Vereador, tem valido a pena? Com certeza. Eu estou muito feliz, eu agradeço muito a Campinas. Eu sempre digo, eu vim da Bahia, moleque ainda, fiquei aqui em Campinas, nunca saí da cidade para morar em outra cidade vizinha, e sou muito grato a todo o povo que me elegeu. Eu acho uma grande responsabilidade estar vereador numa cidade como Campinas e tenho procurado honrar esta responsabilidade que estou incumbido. Vereador, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima temporada. Eu que agradeço, um abraço a todos os telespectadores. E lembrando que o podcast Na Casa do Povo você pode acompanhar tanto aqui pela TV Câmara Campinas, sempre às 9 horas da manhã, quanto lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, que é onde você encontra na nossa playlist todas as entrevistas que a gente faz aqui no Na Casa do Povo. Até uma próxima.